Olá, pessoal. Muito boa noite a todas e todos. Eu me chamo Russana Clipe, eu sou museóloga aqui no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Atualmente também sou responsável pela coordenação de intercâmbio cultural do órgão da UFG. Essa coordenação, ela conta com um projeto já de 10 anos chamado Projeto Cinema no Museu, Sessão de Filme com Debate. E é a partir daí que nós do Museu Antropológico entramos como apoio nessa nossa atividade que iniciou ontem e vai até amanhã, como apoio juntamente ao Cineclube Imigração, ao evento elaborado, realizado pelo Cineclube Provocação de Caldas Novas. Então, o tema de hoje é a oficina, né, de cineclubismo em Caldas Novas. Eu vou passar a palavra para Helena Carvalho, do Cineclube Provocação. Boa noite, Helena. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas e todos, né, que estão presentes no YouTube e aqui com a gente nessa oficina. É um prazer receber vocês nessa segunda noite de cineclubismo em Caldas Novas. E hoje também é uma noite muito especial, que nós temos a presença de 3 cineclubistas aqui para fazer a rodada dessa oficina. E essa atividade é uma ação, né, realizada como contrapartida ao subsídio da Lei Federal 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc. É uma realização, então, do Cineclube Provocação, aqui de Caldas Novas, com o apoio do Museu Antropológico UFG, União dos Cineclubistas de Goiânia e o Cineclube Imigração. Nessa segunda noite, nós teremos, então, a oficina Cineclubismo em Goiás, né, as experiências de alguns cineclubistas. Vamos apresentar o primeiro, que é o coordenador moderador, né, mediador desta oficina, que é o Francisco Lilo, conhecido acho que de todos aí que estão presentes. Quem não conhece vai conhecer hoje. Ele é do Cineclube Imigração, Goiânia, professor e cineclubista desde 1994, no Cineclube Universitário de Arica, no Chile. Realizou oficinas de cineclubismo para o Ministério da Cultura do Chile, em Goiás. É coordenador do Cineclube Imigração, da União dos Cineclubes de Goiânia e vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. Estará conosco também o Arthur Ramos, do Cineclube Ismael Cilda de Jesus. O Arthur, ele tem 19 anos, é estudante de licenciatura em História pelo IFG, é vice-presidente da União dos Cineclubes de Goiás e integrante do Cineclube Ismael Silva de Jesus e militante do movimento por uma Universidade Popular, MUP. Conosco também presente nessa oficina a Beatriz Ohana, do Cineclube América Nuestra. Ela é estudante de cinema e audiovisual na UFG, integrante do Cineclube América Nuestra, formou nos cursos técnicos em assistente de produção cultural IFG Anápolis, técnico de projeto visual gráfico UEG Anápolis e técnica em computação gráfica Anhanguera. Participou da CIA de Teatro Que Arte UEG Anápolis em 2016. Foi bolsista do Cineclube Laranjeiras da UEG em 2018 e participou de sets de curta ficção e documentários como microfonista, técnico de som, direto e produção. Então, vocês viram aí que nós temos uma bancada de 3 cineclubistas muito bem preparados para nos falar da sua experiência, né, e contar como que a gente pode formar ou criar do zero um cineclube, né? E eu agradeço a presença de todos, a parceria do Cineclube Imigração e a parceria, né, o apoio do Museu Antropológico, no qual é possível a gente fazer essa transmissão para vocês. E agradecer as pessoas presentes, eu quero destacar a presença da Dina, que está conosco. A Dina, que foi que fundou, né, o Cineclube aqui em Caldas Novas. Então, muito bem-vinda, Dina, e a todos presentes. E agora, então,
eu passo a palavra para o Francisco Lilo, que vai fazer a introdução dessa oficina, né, e depois chamar os outros participantes. Bom, obrigado, Helena, obrigado, Rosana. Boa noite a todos. No dia de hoje vamos realizar uma oficina, mas é mais um conversatório sobre cineclubismo. Eu gostaria de mencionar e agradecer a presença da Dina. Dina foi um contato nosso e com ela sonhamos em criar o Cineclube em Caldas. Primeiro com a Buraco da Nega, né, que era o cineclube do Edson, e depois com Provocação, que era uma provocação realmente, que hoje se concretiza com uma atividade, com 3 atividades que são significativas para o cineclubismo, e coloca Caldas no mesmo patamar de Acreúna e outras cidades que estão tendo cineclubismo. Podemos colocar os slides, Rosana, por favor? Eu também gostaria de cumprimentar o meu amigo Antônio Balbino, de Brasilândia, né, que sempre está conosco, participa conosco no CNC, na diretoria do CNC, sempre está presente nas oficinas, como oficinista, e é uma das pessoas que eu acredito tem muito conhecimento e que é um grande prazer tê-lo junto conosco nessa noite. Bom, pode passar, por favor. Essa realização é uma realização do Cineclube Provocação, junto com o Cineclube Imigração, União de Cineclubes de Goiânia e o Museu Antropológico da UFG. O Museu Antropológico é um dos grandes parceiros e nesse período de pandemia, eu acho que se transformou em o grande elo de possibilidade do cineclubismo goiano estar tendo um papel importante nesses dias, porque nós estamos realizando muitas atividades cineclubistas, fizemos oficinas, fizemos os encontros de cinema educação, a tertúlia poética, com a parceria do Museu Antropológico, hemos realizado muitas atividades esse ano, o que nos deu uma presença muito importante. E também nessa provocação que tivemos com o Cineclube de Caldas Novas, nos pedimos para a Rosana nos ceder o espaço nesses dias que ela está, como se diz, ela não estava trabalhando nesse momento, né? E ela gentilmente se prontificou a estar conosco nesse momento, e a quem agradeço muito mesmo. Então, vamos passar, Rosana, para o próximo. O que a Helena já falou, eu sou professor de História, Geografia e Espanhol, sou mestre em Comunicação Social, participo em cineclubismo desde 94 no Chile, realizo oficinas de cineclube escolar ou cineclube desde 2002, criei o Encontro de Cinema e Educação, que é um seminário que nós realizamos ontem, também com o museu e com o Cineclube Provocação. Desde 2013, a ideia do Encontro de Cinema e Educação é um espaço que une essas duas áreas do conhecimento para poder melhorar ou para criar uma interação entre essas duas áreas da cultura e do conhecimento. Em 2014, criamos o Cineclube Simpro, do Sindicato dos Professores, que era um espaço para poder debater a temática do professor, do dia a dia do professor.
Em 2015, criamos o Cineclube Imigração, que é essa instância que nós estamos tendo agora. E, por último, em 2016, nasce a União de Cineclubes de Goiânia, que ela é uma instância operativa. Nós temos também a União de Cineclubes de Goiás, que é mais uma instância política. A União de Cineclubes de Goiânia, ela é mais uma instância operativa e sempre está realizando atividades. Próxima, por favor, Rosana. Quando falamos de cineclubismo, o cineclube é uma questão de unir, agregar pessoas. Uma das características que os cineclubes em Goiás têm é que nós fazemos muitos encontros, e muitos encontros mesmo. Nós fazemos pelo menos 6, 7 encontros presenciais. Esse ano fizemos 3 ou 4, foram encontros online. Mas mesmo assim, nós sempre estamos nos juntando, porque acho que é um pouco o que está faltando nessa nossa sociedade hoje, é unir as pessoas e poder reunir e falar sobre cinema, que é uma coisa encantadora. Próxima. Na próxima página, mais pessoas, aí temos a Débora, a Sirlene, o Luiz, o Ruiter, que são integrantes do cineclubismo e alguns hoje da diretoria da União de Cineclubes de Goiás. Próxima. A parceria com o Cineclube Provocação e com o Caldas Novas, ela vem mais ou menos há uns 4 a 5 anos. Há 2 anos fizemos uma atividade em Caldas Novas, que foi a exibição, um circuito Goiás do filme Menina de Barro. Tivemos um público bastante interessante. Também nessa mesma jornada fizemos uma oficina de cinema educação. Próxima. Na outra foto, uma das atividades que realizávamos foi com o Curta Caldas, né? Esse, se não me engano, é o segundo Curta Caldas que viemos com o pessoal do FIC. Próxima. Nessa foto estamos... Esse era um enfeite que o Edson tinha feito. Na foto se encontra o Dado Guimarães, o Noé e eu. Próxima. No Casarão dos Gonzagas, nós sempre estamos realizando atividades, principalmente com o FICA. É um dos grandes centros culturais de Caldas Novas, e é um espaço encantador, onde se realizava o Curta Caldas, e fizemos várias oficinas e exibições do FICA e outras atividades. Próxima. Na próxima foto, a oficina de cinema educação, que foi realizada na Biblioteca Justino Breitas. Aí está presente a Helena, nossa anfitriã. Próxima. E aí partimos para o que é cineclubismo. Pode passar a outra página? Segundo a Ancine, cineclubes são espaços de exibição não comerciais de obras audiovisuais nacionais e estrangeiras diversificadas, que podem realizar atividades correlatas, tais como palestras e debates acerca da linguagem audiovisual. A Ancine é uma instância do governo, é uma agência do governo que estabelece mais ou menos os parâmetros da cinematografia. E, mais ou menos, eles trataram de normatizar o que é um cineclube, né? Para eles, né, essa ideia de cineclube é um espaço de exibição, que é uma das premissas do cineclubismo, que ele não seja cobrado, né? Dos pontos importantes do cineclube é que seja gratuito. Esses slides, vocês podem solicitar pelo chat, mandando o e-mail, e a Helena envia para vocês
esses slides. Tá? Como eu mencionava, pode passar a próxima, o cineclubismo, ele agrega pessoas, ele junta pessoas, e onde conversamos, falamos sobre cinema, e muito, assistimos filmes e falamos sobre cinema. Eu acho que é um dos espaços mais democráticos, e essa é uma segunda característica do cineclube. Eu falei, primeiro, a gratuidade, e segundo, que seja democrático. Um espaço onde todos e qualquer um pode escolher o filme, pode comentar, e uma das coisas mais importantes dentro do cineclubismo é o respeito à opinião do próximo. Né? Pode passar? Eu coloquei aqui uma outra, como eu sou chileno, e uma das referências que eu tenho, pelo menos, é a rede de cineclubes do Chile. Ele diz que um cineclube, ou cineclube separado, é uma organização de pessoas que se reúnem para apreciar obras cinematográficas de forma coletiva. Ou seja, essa é uma definição clássica. O caráter democrático, reflexivo e participativo é inerente a esta atividade, que procura educar ao público através do debate horizontal. Isso significa que todos podem opinar, entre os participantes, e o acesso à obra que, em geral, não se encontra no circuito comercial. Os cineclubes são espaços constantes no tempo, sem fins de lucro e abertos a toda a comunidade, que não oferece um produto de consumo, senão a possibilidade de combater a alienação mediante a exibição e a discussão comum de obras audiovisuais, reivindicando o direito do público, a diversidade cultural e a educação cinematográfica como forma de desenvolvimento dos povos. Ontem, na reunião, no encontro de Cinema e Educação, nós falávamos que existem países onde o audiovisual ou o cinema, eles estão incorporados na grade, na grade escolar do ensino fundamental e no ensino médio. E que o cinema, ele é uma ferramenta muito interessante para que os estudantes possam ter elementos de análise diferenciados, e que possa, a partir do cinema, e também da produção de cinema, não só da exibição, mas também da realização de cinema, possa ser utilizado como uma ferramenta de produção, de análise, de discussão, de debate, que é o que gera o conhecimento. O conhecimento se produz a partir da discussão, do debate e da análise. Né? Então, isso é importante. Incorporar esses elementos da educação é fundamental. Agora, os cineclubes também fazem isso a partir da discussão e do debate de qualquer filme, tanto comercial como alternativo. Pode passar, por favor, Rosana? Novamente, mais pessoas. Esse é um encontro de cineclubes de Senador Canedo. Nós precisamos fazer um encontro presencial em Caldas Novas, já tem que estar marcado para 2021. Mas uma das nossas características, como eu mencionava em Goiás, é que nós nos reunimos muito, conversamos muito e também bebemos algum pouquinho. Quando a história do cineclube, pode passar, por favor, Rosana, a próxima. Quando falamos a história do cineclubismo, pode passar a próxima também. O cineclubismo, ele nasce em torno de 1925, aqui no Brasil, mais ou menos em torno de 1928. O cineclubismo, ele está muito arraigado dentro do processo de formação das escolas de cinema, e isso marca tanto a criação de festivais, como a criação de escolas de cinema, como eu mencionava. No Chile, um exemplo disso, clássico do Chile, é que os cineclubes tanto de Viña del Mar como de Valdívia, são os fundadores dos festivais
tanto de cinema de um como de outra cidade. E aqui em Goiás nós temos talvez o cineclube mais importante, ou um dos historicamente mais reconhecido, que é o Cineclube Antônio das Mortes, que durou desde 77 a 88, mais ou menos 84, que teve uma participação muito forte enquanto a resistência política na época da ditadura militar, né? Então, acho que esse é um processo importante. E a continuação, nós tivemos, até hoje, vários processos em Goiás, cineclubes em Jataí, cineclubes principalmente em Goiânia. A partir de 2014, nós começamos a nos envolver muito mais com cineclubismo atuante, e criamos uma rede muito forte de cineclubes em Goiás. Eu tenho que mencionar que um dos grandes gestores do cineclubismo em Goiás é o Festival de Cinema de Anápolis, que a partir da sua primeira edição, eles já criam o encontro de cineclubes de Anápolis, né? Então, o cineclubismo na nossa região, no nosso estado, ele está muito forte, muito arraigado desde elementos históricos. Próxima. Na próxima encontramos mais pessoas, esse é o Festival de Anápolis. Pode passar a próxima também? Para que serve um cineclube? Pode passar. Os cineclubes são espaços gregários, ou seja, reúnem pessoas para um bem comum, que é socialização. Nós poderíamos falar, não, é para assistir filmes. Claro que é para assistir filmes, mas ela também, ou seja, fundamentalmente é um espaço para reunir as pessoas, socializar, trocar experiências. Não há uma coisa mais gostosa no cineclube do que um senhor de 80 anos conversando com um jovem de 17. Esse é um processo interessantíssimo, porque são gerações muito diferentes que se aliam e se associam para debater uma percepção de um filme com análises distintas e com experiências de vida diferentes. Em Goiás, nós encontramos que os cineclubes eles estão inseridos em 4 âmbitos específicos. Os centros culturais, como é o caso da Catedral das Artes, as universidades, como é o caso do Cerrado, Americano Extra, o IFG, né, o do Ismael, que são... hoje nós convidamos 2 jovens muito valiosos no cineclubismo, a Beatriz e o Arthur, jovens, muito jovens, na verdade, que estão fazendo cineclubismo, que estão nessa luta, e eles vão contar um pouquinho da sua experiência, que eu acho que é fundamental. E as prefeituras, no caso de Acreúna, o Sétima Arte, ele está associado à prefeitura e à biblioteca municipal. O caso mesmo do Provocação, ele tem um nexo com a biblioteca Jusino Freitas, né? E os cineclubes temáticos, como é o caso do Imigração, como é o caso do Vingador Tóxico, que eles são mais independentes. Esses quatro elementos de produção de cineclubes é o que nós encontramos em Goiás. Pode passar, por favor, Rosana. Como criar um cineclube? Pode passar. Se é um espaço gregário, reunir um grupo de pessoas interessadas em cinema. Essa começa por aí. Discutir ideias. Para quê, como, o que vamos fazer. Nós encontramos uma das realidades em Goiás, é que muitas instituições elas começam a criar cineclubes para trazer público. E é muito válido. Nós ainda não temos cineclubes em igrejas, pelo menos eu não lembro nenhum cineclube em igreja, mas também seria um espaço interessante para
criar um cineclube. Pessoas que compartilham interesses em comum e com características afins, como grupos etários, colegas de profissão, gente que curte cinema, literatura, entre outros interesses em comum. Nós temos a Zorad. A Zorad, ela está com uma proposta de criar um cineclube num grupo da melhor idade. E essa proposta é interessantíssima, porque o tipo de filme que eles vão querer ver, o tipo de debate, o enriquecimento que o filme pode adquirir a partir das experiências que essas pessoas tiveram com relação ao filme. Essa experiência é maravilhosa enquanto a Cineclube. Bom, pode passar, por favor, Rosana? Localização geográfica, onde vai ser? Vai ser no bairro, na escola, na igreja, no clube. O espaço é muito importante. Nós aqui em Goiânia, nós estamos utilizando muito, o Museu Antropológico, que é um espaço de mais ou menos 70 a 80 pessoas, e nós já colocamos quase 95, 98 pessoas nesse espaço. A curadoria tem a ver, não é bem curadoria, mas a gente coloca esse nome para poder homogeneizar o conceito. Que tipo de filme vai ser exibido? Se o filme é sobre educação, cultura, imigração, religião, esporte. Geralmente, nós falamos, o cineclube é democrático, então qualquer um poderia escolher o filme. Mas geralmente a gente fala de uma curadoria, alguém que se responsabilize de que o filme esteja presente, que no momento da exibição exista a cópia, um pouco seguir uma linha temática, dar uma continuidade. Então, geralmente esse é um papel do curador, né? Alguém que se responsabiliza pela escolha do filme, ou que o filme chegue até o dia da exibição. Próxima. Um outro elemento é a divulgação. Quem faz a divulgação, como se faz a divulgação. É muito importante, nós hoje utilizamos as redes sociais, porque as redes sociais, elas trazem público, né? Mas também pode ser uma ferramenta de difusão, mas, ao mesmo tempo, também pode ser alguma coisa complicada com relação a direitos autorais. Mas sobre direitos autorais falamos daqui a pouco. Definir os custos. Geralmente, sessões cineclubistas são quase uma dedicação exclusiva e quase, ou seja, nós geralmente pagamos para fazer cineclubismo. Mas os custos típicos, luz, água, o espaço, geralmente a gente faz uma parceria com alguma instituição que queira assumir esses custos e se preocupa se vai ter pipoca, se vai ter café. No caso do museu e o projeto Cinema no Museu, geralmente colocam café e pipoca, mas não é uma responsabilidade, não é uma obrigatoriedade que tenha isso. É uma gentileza, na verdade, né? As pessoas poderiam, como por ser um clube de cinema, poderiam chegar a um acordo, e amanhã você traz a pipoca, o outro dia você traz o café, e assim sucessivamente. Nós vivemos fazendo esse tipo de situações nas nossas reuniões particulares. E estabelecer responsabilidades, acho que isso é importante. Quem faz o quê? Quem vai debater, quem vai fazer a curadoria, quem vai se preocupar com que toda a parte técnica esteja presente. Esses elementos são importantes e eles têm que ser definidos muito bem, porque as pessoas têm que se responsabilizar pelo que estão fazendo, né?
Pode passar, Rosana, por favor. Esse é o Teatro São Joaquim, em Goiás. Mais reuniões de cineclubistas. Pode passar, Rosana, por favor. Será necessário legalizar o cineclube? Então, para a Ancine, que é alguém, eu não lembro o nome da pessoa, colocou assim, a Ancine é uma instituição que está abandonada. Aí está, né? No nosso governo atual, quase toda a cultura está abandonada. E não falo só do governo federal, o governo estadual também, basicamente, loteou a área de cultura e assim, hoje a cultura está muito mal. Se não fosse pelos próprios gestores que continuam insistindo em continuar essa luta da cultura, eu acho que estaríamos bem abandonados com relação a isso. Mas, pelo menos no cineclubismo, nós continuamos atuantes. Essa pandemia não nos desanimou. Houve um desânimo ao início, mas depois conseguimos descobrir novas oportunidades. Geralmente, a legalização, ela se faz em função de projetos, né? Para você apresentar projetos, geralmente é importante você estar legalizado. Mas há algumas leis de incentivo, onde a própria pessoa física pode apresentar projetos. O imigração não tem, desde 2015, não tem personalidade jurídica, já ganhou alguns projetos da lei de incentivo, como pessoa física, e não temos planos de legalizar a instituição. Mas eu acho que é interessante, sempre é interessante a legalização, né? A próxima, por favor. Na próxima imagem, eu falei, nós reunimos, divertimos e bebemos, como sempre. Essa era no FICA, em Goiás, e a gente se diverte. Na próxima, como manter um cineclube? Os cineclubes, eles são gratuitos, né? Não pode cobrar ingressos para assistir os filmes. Assim, isso também é polêmico. Há alguns cineclubes, como é o caso, nós tivemos uma experiência com o cineclube argentino, eles cobravam ingressos. Claro que eles pagam todos os direitos de exibição e tudo, os direitos autorais e tudo, mas eles cobravam ingressos. Havia cineclubes em São Paulo, hoje mais ou menos já morreram, como o Oscarito, o cineclube Oscarito, e tinha mais um que eu não lembro, que ficava ali na Praça Roosevelt. Esses cineclubes cobravam ingressos, só que eles eram mais salas de cinema-arte, né? Não era especificamente um cineclube, tinha um nome de cineclube. O cineclubismo é um trabalho voluntário, essa era a palavra que estava faltando. Quase um voluntarismo participar de um cineclube. Mas, ao mesmo tempo, há um reconhecimento muito grande quando você começa a realizar experiências cineclubistas. E, assim, eu comentava com vocês sobre o Antônio das Mortes. A grande maioria dos cineclubistas do Antônio das Mortes ou se transformaram em realizadores audiovisuais, ou se transformaram em acadêmicos universitários, o que significa que o cineclubismo, ele te dá uma projeção, e nós temos muito, eu mencionava do Antônio Balbino, ele é cineclubista e, ao mesmo tempo, realizador, roteirista e mais algumas cositas. Pode passar, por favor?
Criação de redes de apoio, estabelecendo laços institucionais com as diversas organizações públicas e privadas para a manutenção e projeção dos cineclubes. Isso é importante, associar o cineclube a uma instituição que não se apodere do cineclube, claro, é importante. O cineclubismo, ele depende, de certo modo, de um espaço físico, uma tela, um data show, um aparelho de som, e as parcerias são muito bem-vindas nesse sentido, né? Em Goiânia, nós tínhamos 3 salas sempre dispostas, a Vila Cultural Cora Coralina, que tivemos problemas por cobrança de direitos autorais, não a nós diretamente, mas ao Estado, né? Há 2 instituições, falando um pouco sobre direitos autorais, há 2 instituições que podem cobrar direitos autorais para um cineclube. Uma se chama MPLC, que ela é uma instituição que vela pelos ingressos das produtoras de cinema. Eles vendem uma licença guarda-chuva, que custa quase R$2.000, mas a lista de filmes deles é bem limitada. Mas há uma outra instituição que é muito mais complicada, que é o ECAD, que tem a ver com os direitos autorais de música. Segundo o ECAD, todo filme que tem música, e mesmo não tendo música, tem que pagar direitos autorais para eles. Olha o que eu disse, que tenha música e que não tenha música. Sonoplastia, eles consideram como direito deles cobrarem. Então, assim, o cineclubismo goiano, nós tivemos diversas discussões com relação a isso, e Goiás não paga os direitos autorais para nenhuma das 2 instituições. Essa é há uma discussão dentro do CNC que é direito do público, direito do autor. E o direito do público está acima do direito de autor. Sem esquecer de que o cineclubismo, ele aproxima os realizadores alternativos, ele aproxima aquele cinema que não se vê, aquele cinema produzido no bairro, que é produzido nas instâncias mais periféricas, e em alguns casos, o cinema, também cinema comercial, né? Podemos passar para a próxima, Rosana? Diversidade de opiniões, a tolerância, o respeito pela liberdade de expressar as experiências de todo aquele que deseja opinar. Nós mencionávamos que enriquece, que a diversidade enriquece a opinião do outro, fortalece a opinião do outro, isso é importante. A minha opinião, ela não pode superar ou não pode ser mais importante que a do outro. Acho que essa é uma característica do cineclubismo. O cineclubismo, ele procura, ele tem uma das funções que é expandir a tolerância e o respeito pela liberdade de expressão e pela liberdade de opinião. Então, o cineclubismo, além de ser uma instância de agrupar pessoas, de diversão e de troca, ele também é um espaço onde as pessoas se sentem respeitadas, e acho que isso é uma das questões mais importantes dentro do cineclubismo. Pode passar, por favor, a próxima. Conhecer as regras de distribuição e legislação para a exibição dos filmes, é aquilo que nós falamos de direitos autorais. Há uma lei que está no Congresso, está lá arquivada, que exime os cineclubes de pagar direitos autorais, né?
Essa lei está lá engavetada, mas é uma lei que nós temos que exigir que ela volte, porque os cineclubes, eu não mencionei, existe uma lei, que é a 13006, que obriga as escolas a passarem 2 horas de cinema por mês no ensino fundamental. E essa lei ninguém conhece. E os professores, eles não têm nem noção sobre essa obrigatoriedade. O cineclubismo... E aí também, ainda não se definiu como vai ser os direitos autorais desses filmes. No cineclubismo, é importante que nós coloquemos em pauta o tema dos direitos autorais, porque o cinema, o direito do público está por cima de qualquer coisa. Eu não digo que o autor ele não tenha que ser ressarcido, mas o cineclubismo, no foco do cineclubismo, é fazer chegar cultura e conhecimento às pessoas que precisam, né? E isso não tem preço. Algumas instâncias que nós temos a nível nacional: Conselho Nacional de Cineclubes, a União de Cineclubes de Goiânia e a União de Cineclubes de Goiás, são 3 instâncias que estão aí para apoiar e orientar a qualquer um que queira saber sobre cineclubismo. Você encontra nas redes sociais, tanto Facebook como Instagram. Tá? A próxima. O que fazer no cineclube? Próxima coisa, né? Então, no cineclubismo, nós temos exibição de filmes, o famoso cine-debate, escolas de cinema, cinema-educação, produção audiovisual e festivais locais. Essas são algumas atividades que nós podemos, diversificar as atividades dos cineclubes. Exibição de filmes, aquilo que eu mencionava, cine-debate, é a atividade clássica do cineclubismo. As escolas de cinema são oficinas de cinema, oficina de cinema latino-americano, oficina de análise cinematográfico, oficina de produção, oficina de cinema brasileiro, oficina de cinema, oficina da história do cinema, são alguns elementos que podem acrescentar maior valor cultural para o cineclubista. O cineclubista ele tem que passar por um processo de formação, e a escola de cinema tem isso. O cinema-educação é a incorporação, nós falamos de cinema, cineclubismo e educação, que são 3 vertentes importantes para a produção de conhecimento. Há produções de audiovisuais, em Goiás nós temos 2 ou 3 festivais que trabalham só com produções audiovisuais de cineclubes, né? Todo cineclubista, ele tem a intenção também de fazer seus próprios filmes e mostrar seus filmes, né? E a realização de festivais é uma característica importante dos cineclubes. Já nasceram alguns festivais, como é o caso de Acreúna. Pode passar? A próxima. O que exibir no cineclube? Pode passar, Rosana? Tá. Curadoria, nós falamos que a curadoria é tipo de filme, né? Quem escolhe os filmes, quem vai seguir a linha cinematográfica. A ideia é que sejam filmes democráticos, a escolha do filme seja democrático, que seja plural e que seja libertador. O cinema é libertador. Assistir um filme, ainda que seja uma obra mínima, ela pela visão e pelo debate, ela pode ser enriquecedora para qualquer pessoa. Nós já exibimos alguns filmes que talvez não eram da qualidade esperada, mas quando foi feito o debate, as pessoas saíam, nossa, eu não vi isso do filme, questionando essa questão do filme. Acho que isso é maravilhoso. Poder
você entrar com uma ideia e sair com 1000 ideias e que foram colocadas no debate. Pode passar para a próxima. Quando falamos de análise cinematográfica, primeiro, a primeira coisa que eu tenho que saber, gostei ou não gostei do filme. Muitas vezes, o não gostar é muito mais interessante que o gostar, porque quando eu não gosto, eu posso questionar por que eu não gostei. E aí é um processo mental muito interessante, porque aí eu começo a analisar a opinião dos outros, e isso me dá elementos diferentes. Enquanto que, quando eu gosto, geralmente eu me acomodo e digo, maravilhoso, gostei demais. A identificação com o filme é importante. Quais são os elementos? Depois da identificação e do gostei ou não gostei, a minha bagagem cultural é importante. A minha formação, o meu emocional, as minhas leituras, tudo isso enriquece o debate. O tema de associar ideias é muito enriquecedor. Porque se eu posso associar ideias com um filme, ou com elementos, ou com outros filmes, ou com experiências da vida, enriquece muito o filme e traz o debate do filme para um ponto mais pessoal. Gosto não se discute. Eu não vou falar, você tem mau gosto porque você gosta desse tipo de filme. Não. Gosto não se discute, essa é uma opinião. E opinião e coerência, a importância de ser coerente nas suas opiniões. O reconhecer que você erra também faz parte da vida e é importante no processo cineclubista. Não sempre a pessoa que assiste um filme, ela pode ver e ter outras interpretações a partir da análise do outro. Próxima. Formação cineclubista, oficinas, como eu já tinha mencionado um pouquinho, formação cineclubista, oficinas de formação cineclubista como essa, história do cinema, formulação de projetos culturais, análises cinematográficos, cinema e estética, são alguns elementos importantes que engrandecem a visão do cineclubista. Próxima. Parcerias que a União de Cineclubes de Goiânia tem, Museu Antropológico, Vila Cultural, Espaço Sonhos, Festival Internacional de Cinema Ambiental, Festival Intercolegial de Vídeo Ambiental e Cidadania, a CREUNA Festival Internacional de Cinema, Centros Culturais Catedral das Artes e Unichile Goiás, são algumas instituições que nós, da União de Cineclubes de Goiânia, participamos. Agora, principalmente nesse período de quarentena, o Museu Antropológico da UFG. Próximo. Eu falava da Lei 13.006, é uma lei muito curtinha que obriga as escolas a passarem 2 horas de cinema por mês. Próxima, a Escola de Cinema da UEG, espaços onde você pode aprender cinema. Próxima. Nós fizemos oficinas também em outros países, como é o Chile. Ali vocês veem a União de Cineclubes de Goiânia, a Cineclube Imigração, na prefeitura de Arica, no Chile. Próxima. Os encontros de cineclubes são importantes para fortalecer a união entre os cineclubistas. Próxima. Esse é um filme que nós realizamos e chama Fragmentos em Goiás, de Cine Road Movie. Passamos no Encontro Cinema e Educação e também no CREUNA Festival Internacional de Cinema. Próxima. Temos um manual do curso de formação cineclubista. Esse manual também podemos fazer chegar a quem quiser, só pedir e colocar o e-mail para a Helena e enviamos para vocês o manual de formação. E tem mais alguns outros manuais que são de outros lugares que também podemos fazer chegar acesso. Próxima. Vocês têm... todas as informações que eu estou transmitindo está no blog União de Cineclubes de Goiânia, que tem quase tudo que acabo de falar. Próxima. Festival AFIC. Próxima. A terceira Feira de Cinema Goiana, nós fazemos, na Catedral das Artes, fazemos a Feira de Cinema Goiano, um espaço interessante. Também existe o Cineclube da Catedral das Artes. Próxima. Algumas atividades de formação,
o SAPI, que é o Seminário Audiovisual de Produção e Produtores Independentes. Esse não tem a ver conosco, mas eu coloquei aí porque ele faz parte, nós fazemos parte de uma cadeia, e essa cadeia é a cadeia de produtores e distribuidores. Próxima. Dia 10 de maio é o Dia do Público. Pode passar, Rosana. Nós conseguimos que dia 10 de maio fosse decretado pela Câmara Municipal de Goiânia como o Dia do Cineclubista de Goiânia. E esse foi um grande marco que nós conseguimos, que é um reconhecimento dos entes públicos, políticos, ao cineclubismo em Goiás. Próxima. Também vocês podem encontrar o Pipoca com Piqui, que é um blog sobre cinema em Goiás. Próximo. O Encontro de Cinema e Educação, que fizemos ontem, o primeiro Encontro de Cinema e Educação, e esperamos fazer muitos mais, em Caldas Novas. Próxima. Você vai encontrar alguns livros, entre eles A História do Cinema Goiano, do Beto Leão. Aqui em Goiânia você ainda consegue encontrar alguns exemplares. A filha do Beto é a pessoa que ainda tem alguns livros, e aí tem que ser um contato pessoal. Próxima. Oficina de Cineclubismo. Caldas Novas esteve presente nessa oficina com o Edson e a Dina. Próxima. Festivais de cinema escolar, eu acho que isso é importante, uma gestão dos cineclubes nas escolas. Próxima. Cinema Educação, pode passar de novo. O curso de cinema, Uma Janela para o Conhecimento, pode passar. O Clube do Professor, essas são experiências que fazem parte do cineclubismo em Goiás. E, próxima, com esse terminamos. Essa exposição que eu fiz agora, ela é uma exposição que está relacionada com o que é cineclubismo em Goiás. Eu tinha 45 minutos, eu acho que até me excedi um pouco. Ela é uma experiência, um conversatório no sentido de uma narrativa de como em Goiás nós estamos desenvolvendo o cineclubismo. E para exemplificar isso, eu gostaria muito de convidar a Beatriz para que nos comente a sua experiência com o cineclubismo, como ela vem se desenvolvendo, qual foi os pontos de interesse do cineclubismo. Boa noite, Beatriz, a palavra é tua. Eu acho que você está com a... Isso, por favor. Boa noite, Francisco. Muito obrigada pelo convite, Helena. Bom, falando da minha experiência, atualmente eu estou no Cineclube Americano Extra, que foi um cineclube que nós criamos este ano com a lei de incentivo do edital Inspirarte do IFG, que incentivava atividades remotas através de atividades artísticas. Então, a gente criou o Cineclube, foi aprovado e a gente conseguiu fazer as sessões e estamos ativos até hoje. Nós só tivemos sessões online, mas pretendemos sim ter as sessões presenciais. Antes disso, eu tive experiência com o Cineclube Laranjeiras, que é na minha faculdade da UEG, de Cinema e Audiovisual. Eu fui bolsista, então lá eu aprendi, né, como produzir uma sessão, e a gente tinha um projeto com Cinema e Educação também, que era uma turma de escolas, ia para sessões na nossa faculdade e a gente fazia uma sessão com crianças, com adolescentes. E antes disso, eu nasci e fui criada em Anápolis,
E lá eu tive contato, assim, meu primeiro contato com o cinema independente foi com o Festival de Cinema de Anápolis. E lá eu só conheci o Cineclube Xícara da Silva, qual eu fui em algumas sessões, mas eu não tive uma forte frequência, assim, de contato, assim, de atividade cineclubista, a qual eu fui me desenvolvendo mais no cineclube que eu tô agora, porque a gente tem, assim, uma causa, né, pelo cineclube, pelo cinema latino-americano, então é onde a gente vem descobrindo novos movimentos, a gente vem descobrindo coisas que a gente mesmo não sabia sobre o nosso cinema latino, então a gente acaba tendo contato com outros cineclubes que também têm essa mesma causa, então assim, é uma atividade cineclubista mais forte na minha trajetória hoje. É isso. Obrigado, Beatriz. Eu vou dar passo, então, dar continuidade com o Arthur, e depois voltamos para a Beatriz. Aí vamos colocar mais perguntas e voltamos com vocês dois. Tá? Arthur, boa Beleza. noite. Boa noite, A palavra. Lívio. Boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente nessa noite de terça-feira. É um prazer estar aqui, agradecer o convite, falar um pouquinho, né, sobre essa experiência que a gente tem junto ao Cineclube, né, que eu tenho junto ao Cineclube. Eu faço parte do Cineclube Ismael Silva de Jesus, um cineclube do IFG aqui de Goiânia. Ele surgiu no final de 2018 e a primeira sessão já foi feita em 2019, né? Em 2018 a gente começou a discussão sobre o que a gente entendia por cineclube, o que a gente entendia por cinema, né? Nesse momento a gente criou uma carta-princípio do cineclube. Eu acho que isso é uma questão muito massa para se falar sobre a criação, né, de um cineclube. A gente entende, né, e aí já trazendo um pouco desse debate que foi feito, né, na criação do cineclube e tal, a gente entende que o cineclube ele é um espaço, né, de educação, não só de educação, né, dessa educação mais formal, de diálogos, né, com as matérias formais, mas ele também, o cineclube, ele se torna um espaço, né, dependendo de como de como é a atuação, de como ele se prepara, ele se torna um espaço de educação política também, né? Então, para nós é muito importante essa questão, né, do cineclubismo, não só de apreciação da arte, mas também um cineclubismo engajado, que produza conteúdo, né, que produza pensamentos, né, e que esteja de fato ali no dia a dia, né, junto aos demais movimentos sociais. Então, por exemplo, um dos nossos principais parceiros, assim, o maior parceiro hoje que nós temos é o Sintef, que é o Sindicato dos Trabalhadores das instituições técnicas aqui do estado de Goiás. Então, a gente, né, em diálogo, alunos, professores, comunidade externa, né, a gente hoje é cadastrado como projeto de extensão do IFG, dentro do Núcleo de Pesquisa Ética e Política Emancipatória, NEPA-EPA. A gente, então, foi construindo, né? Então, a gente chegou a essa ideia, né, de que seria, qual que é um papel de um cineclube, qual que o que a gente entende por arte, enfim. Fez essa carta de princípios, né? Então, nós somos um cineclube que constantemente está se posicionando. Então, por exemplo, dentro da nossa carta de princípios é muito claro, né? Nós não aceitamos, dentro do espaço dos debates e tudo mais, o machismo, a homofobia, né? LGBTfobia. Então, um espaço importante até mesmo, né? E essa é uma questão importante até mesmo para que as pessoas se sintam bem ali dentro do espaço, né? Que consiga participar cada vez mais e cada vez com uma melhor qualidade mesmo nos debates, né? Que as pessoas se sintam livres mesmo
para estar dentro do espaço e colocar a sua opinião sem sofrer nenhum tipo de ataque, enfim. Aí a gente, então, decidiu dar um nome, né, do Cineclube. A gente homenageou aí o Ismael Silva de Jesus. Ismael foi um estudante secundarista, um estudante do ensino médio, lá do Colégio Pedro Gomes, aqui de Goiânia, colégio da rede estadual, que foi assassinado pela ditadura militar. O Ismael tinha 18 anos e ia completar 19, e um dia antes do seu aniversário foi morto pela repressão aqui no quartel do Guanabara, porque ele era responsável pela biblioteca do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Então pegaram ele com a lista, né, de livros, e aí ele foi encaminhado para lá. Numa noite, foi encaminhado, né, para o quartel. No outro dia ele já acordou. Eu gosto de falar que ele acordou suicidado, que enfim, devido à tortura, ele acabou morrendo e forjaram, né, o suicídio dele. Então, para nós, né, e aí a importância também de ressaltar esses lutadores da história de Goiás, né, a partir do momento que a gente fala de um cineclubismo que se impõe, né, que está presente ali, que questiona e que se posiciona mesmo, é importante a gente resgatar, né, essa memória, esse ideal mesmo de resistência, né, daqueles que já lutaram para que a gente se encontre, né, ou que a gente pudesse, pelo menos, avançar um pouco, embora tanto negacionismo aí e tanto andado para trás. Daí, então, a gente começou a fazer sessões uma vez por mês, geralmente na primeira quarta-feira do mês, na parte da tarde, onde a gente vai discutindo, né, sobre os mais diversos temas. O primeiro tema, a primeira grande mostra que a gente fez a gente chamou de Sociedade e Trabalho, então cinema e sociedade, e aí todos os filmes, né, a gente fazia, então, mulher e sociedade, mulher e trabalho, LGBT e trabalho, negro e trabalho, e foi um processo bem bacana, de construção mesmo, assim, a gente conseguiu avançar muito no debate sobre as minorias, né, enfim, foi um espaço muito bacana, essa primeira mostra que a gente fez. No segundo semestre, a gente, então, né, por ser um cineclube que está dentro do IFG, né, e tem muito alunos, principalmente alunos do ensino médio, participando, a gente começou a fazer o Cine Enem. Então, todo segundo semestre a gente faz o Cine Enem, que é a gente debater filmes com temas que podem acabar caindo, né, na prova do Enem, como uma forma de preparação, né, visto aí que muita gente não tem, né, um dinheiro para fazer um cursinho, enfim, para, né, educação, né, principalmente agora durante a pandemia cada vez mais precarizada, o pessoal da rede pública cada vez mais sem estrutura, né, e sem condição nenhuma, a gente vai, nem que seja ajudando, né, de alguma forma essa galera, e aí a gente fez esse paralelo, né, do cinema, Enem, enfim. Uma questão muito bacana também de 2019 já, que a gente participou muito dos atos de ruas que teve, né? Então, todos os atos em defesa da educação, né? Até mesmo por a gente ser um cineclube que está dentro da universidade, né? No caso do Instituto Federal, esses cortes na educação, eles afetavam a existência do projeto. Então, se a gente não tem mais dinheiro para pagar a luz, obviamente a gente não vai ter mais dinheiro para fazer uma sessão, para ter o espaço funcionando, né? Então, se a gente pegar lá o Instagram do Cineclube Ismael, vai ter lá, né, a gente com as bandeiras do Cineclube, né, com os banners do Cineclube, nos grandes tsunamis pela educação que a gente teve aqui, né, no caso em Goiânia, mas contra aí
a privatização, né, com o Projeto Futuro, se contra o corte de 30% das verbas que o governo Bolsonaro tentou fazer, né, enfim, foi um momento muito bacana também, essa participação da rua, né, ou seja, o Cineclube, para nós, ele não é só essa ideia do se debater o filme, mas é a partir da construção feita do debate do filme, como que a gente pode intervir dentro da realidade material que a gente está inserido, né. Isso vem se tornar, a gente vem conseguindo fazer esse debate e conseguindo fazer isso de uma forma muito bacana, né? Se depois convido todos a olharem lá as redes do Cineclube Ismael, tem lá tudo registrado, enfim. Para terminar 2018, a gente fez, então, junto com o Cine Imigração, a primeira mostra de cinema político goiano, que também foi um espaço muito bacana, justamente, né, de fazer aí debate sobre a ditadura, sobre questão negra em Goiás, e aí a gente contou com participação de diversos nomes aí do movimento social goiano, foi algo muito, muito bacana mesmo. Só que aí chegou 2020, e aí todos os nossos planos foi por água abaixo devido à pandemia, contudo a gente conseguiu se reinventar, né? A gente teve que ir para esse ambiente online, então a gente, durante o ano de 2020, aí, fez diversas lives. Aí, infelizmente, a gente não conseguia transmitir o filme, né? Mas aí a gente divulgava o filme com uma certa antecedência. A gente fazia, então, as lives fazendo o debate do filme pelo Insta do Cineclube. Foi algo muito grande, assim, a gente conseguiu quebrar muito uma bolha, de certa forma, com que a gente estava, conseguiu fazer diálogos muito importantes com outros estados, né, com outros cineclubes, outras pessoas, né. Eu acho que uma marca muito forte disso foi que a gente fez uma sessão sobre o filme Capitães de Areia, um recente, que saiu em 2015, e aí a gente conseguiu, através da construção, junto com o cursinho Comunidade Faz Arte, que é um cursinho popular preparatório para o Enem da UFG, que participou dessa sessão, né? Então eles indicaram lá um debatedor que sabia falar melhor sobre uma professora de literatura que sabia falar um pouco melhor sobre a questão do Jorge Amado, né? Enfim, da literatura de Jorge Amado. A gente conseguiu a participação de um dos atores do filme, então foi algo assim muito bacana mesmo nesse momento e mostrou isso, né? Que mesmo quando a gente vai para o ambiente virtual, a gente ainda tem diversas possibilidades e construções que seriam impossíveis dentro do ambiente presencial, embora eu seja o maior defensor das atividades presenciais. Eu acho que esse momento online está mostrando o quanto eu prefiro reuniões e sessões no presencial do que o online. Mas aí a gente conseguiu, né, e aí a gente se colocou num desafio de fazer uma sessão por semana, então, em vez de fazer uma por mês, a gente fazia toda quarta-feira, a gente fazia uma sessão. Foi algo bem bacana, né, foi algo que a gente conseguiu fazer dar certo, e conseguiu fazer com que o Cineclube crescesse, né. Eu acho que é isso, assim, para nós é muito importante, né, o cineclubismo, que o cineclube se entenda enquanto um espaço de intervenção no meio social, né. Eu gosto muito de uma frase do Lukács, uma frase não, mas de uma ideia que o Lukács vai falar dentro da sua teoria, de que a arte ela vai servir justamente para desfestizar a realidade social, né, e de questionar mesmo o eu e, consequentemente, o nós, né, entendendo aí o nós enquanto conjunto de eus que vive dentro de uma sociedade. Mas para a gente pensar um pouco, né, sobre, enfim, sobre como, né, nós, enquanto cineclube, um espaço de discussão, um espaço de educação, né, então ali você consegue, de fato, fazer esses diálogos com diversos tipos de educação, né, seja uma educação mais formal, ou seja uma educação mais popular, mais social, por assim dizer, a partir disso, como que você vai mudar a realidade com que você vai estar inserida, né? Então, o Cineclube, ele se torna um meio muito importante e muito bacana para que a gente consiga fazer isso e que a gente consiga chegar cada vez mais em cada vez mais pessoas.
Então, acho que o cinema ele consegue abrir muito isso, né? Então, todo mundo gosta, assim, pelo menos a maioria das pessoas gosta de assistir um filme, nem que seja o filme mais bobo, né? Mas gosta de assistir um filme e aí a gente, a partir de mostrar o filme, a gente conseguir fazer todos esses tipos de diálogo é algo muito importante, é algo que deve ser valorizado e que a gente deva avançar, né? O movimento cineclubista brasileiro ele já se mostrou uma ponte de resistência histórica, né? Principalmente aí durante a ditadura militar, que a gente consiga, né, continuar com isso, né? E no tamanho desgoverno que a gente vive, né, atualmente, sem Ministério da Cultura, né? Ao mesmo tempo que rola aí uma propaganda super nazista, que a gente consiga, né, construir aí meios de resistência através, né, do debate, do cinema e da organização do cineclubista, né, seja aí em nível municipal, como a União de Cineclubes de Goiânia, seja em nível estadual, como a própria União Estadual União do Cineclubes de Goiás, né. Eu acho que é isso aí, depois eu acredito que vai abrir espaço para as perguntas, mas só para se apresentar mesmo, assim. Obrigado, Arthur. É bom lembrar que o Arthur é vice-presidente da União Estadual, né? E é uma figura tão nova e, ao mesmo tempo, tão coerente e comprometida. Muito obrigado, Arthur, pela tua participação no cineclubismo. Eu gostei, eu queria muito chamar você e a Beatriz, porque vocês são, talvez, os elementos mais jovens desse movimento cineclubista atual e já estão participando com muita firmeza e com muita seriedade. Eu acho que isso tem que ser reconhecido e valorizado. Eu vou chamar agora a Helena para que nos comente sobre a experiência do Provocação. Por favor, Helena, esteja presente. O microfone está aberto para você. Certo. Bom, depois de tanta experiência rica, né, de pessoas tão jovens, a gente fica até tímida de falar. Que, na verdade, eu estou no Cineclube Provocações praticamente de 2009 para cá. Mas fazendo um histórico, né, do Cineclube o ano passado, final do ano passado, início desse ano, eu gosto de dizer que o Cineclube, ele nasceu, ou teve a sua concepção, vamos dizer assim, lá em 2013, quando aconteceu em Caldas Novas, a primeira mostra de curta aqui em Caldas Novas, através da mobilização do Edson Correia, que é um produtor de cinema, juntamente com a Dina Souza, que deve estar presente aí ainda com a gente no YouTube. E eu estava presente ali, né, como ouvinte, como assistente, assistindo apenas, e esses dias pesquisando no YouTube, eu encontrei, né, esses vídeos que mostram assim, os bastidores desta mostra em 2013. Então, eu percebi, né, e gosto de mencionar isso, que o Cineclube Provocação teve, então, a sua concepção, ou a sua gênese, o seu início nessa mostra em 2013. Essa mostra curta aconteceu em 2013, 2014 e 2015. Em 2015 foi no Casarão dos Gonzaga, uma das fotos que o Lílio mostrou, né, foi lá no Casarão, e acho que foi até numa dessas mostras que estava acontecendo em 2015. Então foi quando eu me aproximei mais, né, da Dina, aliás, e do Edson Correia. E em 2018 aconteceu lá no Casarão também uma outra mostra dos filmes do FICA, né, ambiental, e a primeira sessão do Cineclube Provocação. Então, quando começou, eu era apenas uma ouvinte, né, e aconteceu essa primeira sessão em 2018, em setembro, se eu não me engano, de 2018.
E aí, em 2009, eu comecei a fazer essas sessões, né, a convite da Dina, a participar e a promover essas sessões na Biblioteca Josino Bretas, porque eu sou bibliotecária, sou diretora da biblioteca pública, e é uma combinação perfeita, né? O cinema dentro da biblioteca e essa parceria com a biblioteca, com a Secretaria de Cultura. E aconteceu, então, algumas sessões, né? Em 2009, nós estávamos presenciais. Então, aconteceu, em julho, aconteceu o Cine Férias, né? Onde teve cine infantil com as crianças. Em outubro, na Semana Nacional do Livro da Biblioteca, teve a sessão de cinema com o diretor, né, e produtor, esqueci o nome dele agora, do filme Cachorra, se o Lilo lembrar, depois ele coloca aí no chat, depois ele menciona, que agora eu esqueci, acho que é Gustavo, se eu não me engano. E em novembro aconteceu a sessão na Semana da Consciência Negra, e essa a gente teve assim, uma participação bem significativa, né? Então, o que a gente precisa no Cineclube Provocação, né, no momento, como coordenador está somente eu, porque a Dina que começou, que é a presidente, está morando em outra cidade, né? Mas ela ainda continua como presidente do Cineclube, mas presencialmente agora está somente eu. O que a gente precisa é de uma sistematicidade, um cronograma, né? Ser sistemático, ou de 2 em 2 meses, ou uma vez ao mês, né? Estamos passando, né, apresentando os filmes e debatendo. Aí, em 2020, com a pandemia, nós tivemos uma sessão, né, online, aí já em parceria com o Museu Antropológico e o Francisco Lilo, que também foi na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, onde nós debatemos, né, o filme A Hora da Estrela, que também foi uma homenagem ao centenário da escritora Clarice Lispector. E agora, né, nesse momento, que a gente, através da Lei Aldir Blanc, conseguimos esse repasse, e estamos nesse momento de apresentação em 3 dias, com oficina, com esse primeiro encontro, né, de cinema e educação, que seja o primeiro de muitos, e que o próximo venha a ser presencial, né, Lili, esperamos isso. E amanhã, né, teremos então, se a gente poderia chamar de a 5ª Mostra Curta Caldas. E teremos a presença do diretor, né, e produtor de um dos curtas. Então, eu convido vocês às 19 horas, acessar, né, esse mesmo canal do YouTube, que começará com esses curtas. Serão 2 curtas que foram produzidos pelos alunos da rede pública, rede municipal e rede estadual de Caldas Novas. Os bastidores da primeira mostra, Mostra Curta Caldas, que aconteceu em 2013, e o filme As Águas das Fendas, produzido pelo Edson Correia, e ele estará presente no debate depois da mostra. Então, acho que é isso, Lilo, a minha apresentação do Cineclube Provocação. Helena, você falava 2009, 2019. Nossa! E o nome do filme é Vermelha. O nome do filme é Vermelha, do Guilherme. Não Cachorra, né? Getúlio Ribeiro. Sabe com o quê? Com o livro de Silena. O livro... E porque o filme tem uma cachorra, né? O filme é vermelho. Desculpa. E você lembra o nome do... É o Getúlio Ribeiro. Getúlio, sim. Eu gostaria de mencionar a presença do Diogo Gomes, que ontem também está presente, é um dos cineclubistas mais experientes que nós temos e um dos diretores do CNC, talvez é a memória viva
do cineclubismo nesse momento. Também tivemos a presença do Felipe Macedo, que é um pesquisador que faz oficinas, é também um dos pesquisadores mais sérios com relação ao cineclubismo, e a presença do Nelson Carneiro, que é um amigo, um querido amigo, professor que ia participar ontem, teve problemas, mas que participou na hora da estrela e que deu um show com um monólogo que nós vamos estar publicando no Museu Antropológico, logo, logo, só um monólogo para as pessoas se eriçarem e compreenderem um pouco a importância do Nelsinho na educação. Eu vou chamar a Beatriz, pode colocar todo mundo junto, Rosana, para os últimos comentários, se quiserem agregar mais alguma coisa, para nós irmos fechando. Beatriz? Acho que está fechado, Beatriz, o teu... Então, você está mandando despedida. Eu queria apresentar um pouco apresentar e despedindo. Um pouco de América Nuestra, né, que a gente vem no viés de difundir o cinema latino-americano e os movimentos, tanto não só do Brasil, mas de Cuba, da América Central, e das Ilhas Caribenhas, e também de democratizar, né, o acesso não só para todas as pessoas mesmo, as pessoas da periferia, as pessoas. E como a gente vai chegar nisso, é um diálogo que a gente vai fazendo aos poucos e se apoiando. Então, assim, esse ano foi de grande aprendizado, tanto com esse cineclube e tanto de outras mesas. E agradecer. Acho que cortou. Arthur, a tua despedida, por favor. Obrigado, Beatriz. Não, então... Comentário? Tá, eu acho muito bacana esse avanço, né, até mesmo da organização do cineclubismo aqui no estado, né, cada vez mais encontros sendo realizados, cada vez mais formação, né, de cineclubistas, enfim, né, o encontro do cinema e educação começou algo tão pequeno, hoje se espalhando aí, já tendo várias frentes em várias cidades, acho isso muito bacana, né. No mais, agradecer pelo espaço, agradecer a todo mundo aí que está assistindo, certeza aí que vai ajudar na construção estadual do cineclubismo, enfim, acho que é isso, agradecer por me chamarem, agradecer o espaço, agradecer a todo mundo que está assistindo, convidar todos a conhecerem um pouco também do Ismael, principalmente no Instagram e no Twitter, @cineclubismael, bater um pouquinho mais da nossa história, do que a gente defende, enfim. Acho que é isso, assim, né? Desejar uma boa noite a todos. Obrigado, Arthur. Beatriz, você quer concluir? Beatriz? Acho que caiu de novo. Bom, não, tá aí. Quer concluir? Beatriz? Não, é só isso mesmo, agradecer novamente, né, as iniciativas do Museu Antropológico, do Cineclube Provocação, do Cineclube Imigração, e falar que eu gostei muito de conhecer mais sobre o Cineclube Ismael, e que estamos abertos aí a parcerias e a apoiar os projetos que possam estar democratizando o acesso ao cinema e essa discussão que possa estar utilizando aí, melhorando a nossa sociedade. Obrigado. Bom, eu vou me despedindo também, muito obrigado pela presença. Sempre é prazeroso poder compartilhar a temática do Cineclube
principalmente porque é um processo que estamos construindo dia a dia em Goiás, e estamos tendo um reconhecimento muito importante, porque estamos fazendo a coisa com seriedade e com dedicação. Muito obrigado a todos, boa noite. Helena? Eu quero agradecer, pedir desculpas aí pelos errinhos, mas a gente fica um pouco nervosa, né, pelas primeiras vezes, né, e é esse momento, assim, de muita expectativa, mas agradecer muito a parceria do Cineclube Imigração, do Lilo, a presença do Arthur e da Beatriz, que abrilhantaram, assim, com a experiência deles, tão jovem, mas uma experiência tão marcante, tão representativa, né, nesse momento para a nossa sociedade. A parceria do Museu Antropológico, que faz essa mediação, né, e tem proporcionado a gente estar online com esses encontros, essa oficina, e amanhã no Curta. Então, conto com vocês, espero vocês amanhã, a partir das 19 horas, neste mesmo canal, para a nossa Curta e o nosso debate logo depois, né, Lilo? Sim, amanhã estaremos aqui. Estão todos convidados. Obrigada e boa noite. Muito obrigada, boa noite a todas e todos. Em nome do Museu Antropológico, eu agradeço, né, a oportunidade em contribuir com esse compartilhamento de experiências. Lembrando que aqui no chat a gente tem o link para emissão de certificados, então, para encher o formulário. Amanhã serão 2 links de acesso, então, um com a mostra curta Caldas, com acesso aos filmes, e posteriormente com a nossa conversa também. Como a Helena falou, também às 19 horas aqui no canal do Museu Antropológico. Lembrando que teve alguma pergunta nos comentários se os vídeos vão seguir disponíveis, né? Então a gente reitera que todas as nossas atividades seguirão disponíveis. Para quem não conseguiu acompanhar na íntegra, eu gostaria de compartilhar com alguém que não pôde acompanhar, eles seguirão disponíveis aqui no canal do Museu Antropológico. Então até amanhã, muito obrigada a todas e todos. Até o nosso próximo encontro. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.